Fala, fala, meus queridos. Ótima quinta-feira. Mais um cafezinho, bora lá. Já convidei o pessoal da Piquenique. Na verdade, eu não sei se é o pessoal todo que vai subir, se é o perfil da Piquenique, mas eu tô convidando aqui todo mundo, quem for subir aqui com a gente, só aceitar, tá? Senão fica tranquilo. Mas o convite até para todos. Vitão, como é que você tá? Quase chegando em 200, hein? Contagem agressiva agora. Fala, meus queridos. 191, café 191, muito bom. Quase chegando mesmo. Agora a gente tá começando a chegar nos códigos de chamada pra polícia agora e coisas afins. Mas daqui a pouco a gente chega em 200. Bora, bora. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Puri aqui no Twitter do Piquenique. Cara, 191 já, hein? Nossa senhora, vocês estão de parabéns, cara. Prazer estar aqui. Tamo junto, Puri. Pô, Valeu. valeu. Bom Fala, dia, Pedro. pessoal. Parabéns Bom também dia. aí, chegando aos 200. Quase lá. Aliás, Vitão, preciso ver certinho quando que foi o primeiro café. Eu lembro que foi em novembro, mas não lembro o dia. Pra gente fazer alguma coisa aí também, né? De um ano de café. Depois eu vou ver isso aí. Pra gente deixar anotado. Faz tempo que a gente não recebe a piquenique aqui. A gente deve fazer o último episódio que eles participaram facilmente uns 3 meses já. O tempo passa muito rápido. Então, a mesma coisa que a gente falou para as áreas quando o pessoal veio aqui. Cara, em 2, 3 meses, muita coisa acontece, principalmente quando você coloca Web3 aí na fórmula, né? Dá para construir um mundo aí e avançar muita coisa em 3 meses. Então vamos saber das novidades da Piquenique e principalmente a novidade aí que eles anunciaram semana passada, se eu não estou enganado, que foram o Grants da Ethereum Foundation. Chique demais. A gente vai perguntar isso para eles aqui, vai querer saber mais. Quem quiser subir, guys, fique à vontade. E o Space está aqui em cima para vocês se tweetarem e darem aquela força. Fechou? Bom, guys, todo mundo conhece a Piquenique, eu não vou nem fingir aqui humildade de dizer que talvez as pessoas não conheçam. Todo mundo aqui conhece, vocês estão aí super bem inseridos no Twitter aí com o pessoal. Então, eu queria, na verdade, pedir para vocês falarem como que está sendo os últimos meses do projeto, né? Mais no sentido aí de avanço, o que vocês estão focados, se vocês liberaram alguma funcionalidade nova, alguma feature, qual que é o foco de vocês, enfim, dá um update mais do Piquenique, porque o pessoal, acredito que com certeza já conhece. Pedrão, eu posso começar aqui, cara, e sei lá, você me interrompe, complementa, a gente vai em dupla, assim, pode ser? Manda abraço. Cara, nos últimos meses o nosso foco, a gente tem dois focos assim muito claros, eu acho, no Piquenique, né? Um é melhorar o nosso produto do ponto de vista de engenharia, tanto do lado de adicionar funcionalidades quanto de deixá-lo mais robusto e cada vez mais seguro. E tem um lado da distribuição, né? Onde a gente tenta alcançar o máximo de pessoas possível para a gente testar o product market fit do Piquenique, ver se a nossa tese faz sentido, se a gente encontra pessoas de fato querendo usar. E aí, nesses últimos meses, a gente focou em ter uma redundância de rampa, que foi o lançamento da BRLA, porque a gente trabalha com a LoopPay, que é uma empresa maneiraça e a gente é muito fã dos caras, mas não dá para ficar com uma só, porque às vezes acontece algum problema do lado deles ou até do nosso lado também, e as pessoas podem ficar com dificuldade para movimentar o dinheiro, o capital. Então a gente focou em dar uma redundância para essa experiência de rampa, e a gente acabou encontrando na BRLA uns parceiros assim que a gente improváveis, assim, é uma stablecoin que está começando e eles também estão querendo experimentar o mercado, desenvolver usos de caso e tudo mais, e a gente conseguiu lançar um produto que ficou muito perto daquilo que era a nossa visão lá do ano passado, quando a gente desenhou o Piquenique Brasil, que é quase que uma integração não percebível de Pix para cripto, né? Então foi bem bacana isso e pessoal, é basicamente a rampa mais usada hoje em dia. A gente também lançou as cestas cripto, a gente basicamente pegou o nosso produto que nós tínhamos o piquenique clássico internacional e a gente trouxe para dentro com
com o Cássio Gelling lançando as 4 primeiras cestas, e é interessante como é que elas têm crescido, como é que elas têm interesse do pessoal mais cripto. E tem muito trabalho de distribuição aí que a gente está tentando encontrar, né? A gente tem personas que usam o piquenique que a gente não imaginou que usava, a persona clássica que a gente imaginou que ia usar, a gente ainda não conseguiu chegar nela, que seria um Web 2, um Investor Optimizer, que a gente chama, que seria um cara ou uma mulher que gosta, que quer investir e otimizar os seus ganhos, mas não necessariamente gosta de cripto. A gente atingir essa persona tem sido muito mais difícil do que a gente imaginava, e a gente descobriu que existe uma persona ali de DeFi, que é aquela pessoa muito curiosa, o DeFi Curious, que a gente chama, muito curiosa, mas que ainda não testou as águas, né? E a gente está explorando esse lado agora também, e tem sido muito descobrimento. Mas sei lá, eu resumi bastante e acabei falando muito, mas Pedrão, não sei se você quer complementar alguma coisa. Cara, mas eu acho que foi um baita resumo, assim, são realmente as frentes onde está indo a nossa energia, né? E a gente precisa de ter assim, saber escolher muito bem em que jorrar energia, né? Afinal, são recursos relativamente escassos, então quando a gente vai desenvolver uma feature, por exemplo, a gente tem que ter muita confiança de que é aquilo mesmo que a gente precisa de fazer para estar atendendo a nossa persona. E a gente está nessa jornada trabalhando com essas personas que o Puri está falando desde o final do ano passado, quando a gente estava na Colômbia, né, na DevCon, que foi um evento bem maneiro, mas a gente estava passando por digamos, uma crise existencial como empresa, né, de questionar os nossos rumos, para onde que a gente estava caminhando, e parece que agora que a gente está conseguindo atingir um pouquinho da visão que a gente tinha naquela época, de chegar mais nesse público. Porque acho que vale contextualizar um pouquinho, né, pessoal, para entender assim por que a gente fez essa pivotada, né? Antes a gente tinha um produto que chamava DeFi Basket, que ele era à época muito voltado para um público que já estava inserido em DeFi e no meio cripto como um todo, que já tinha familiaridade com wallet, que já sabia mexer no MetaMask, que já sabia, às vezes tinha uma cold wallet, enfim, é um público já mais experiente, já mais versado em cripto, que estava interagindo com a gente, né? E a gente viu que se a gente quisesse realmente atingir uma massa maior, a gente precisava de abarcar um problema que ele era mais tratando de uma vertical. Ou seja, a gente vai ter que comprar para nós o problema de como é que o usuário vai criar o wallet, como é que ele vai manter isso seguro, como é que ele vai fazer a rampa, como que ele vai fazer a gestão dos ativos, como que ele vai manter o controle ao longo do tempo. Então, agora que parece que a gente está conseguindo chegar mais nessa visão e realmente testar digamos, o ponta a ponta, o end-to-end dessa persona. Então, assim, boa parte da nossa energia tem ido nisso, em fechar todas as pontas para fazer essa experiência funcionar bem. O que eu acho, só pegando aqui o gancho dos dois Pedros, é que a gente tem, dentro da Piquenique, quando você observa o que vocês estão construindo, tem tanto a parte da ponta de entrega para o usuário final, né? Tipo UX e tal, que tá bem legal, e concepção de produto e tal. E também vocês estão desenvolvendo muito em tech mesmo, né? No core de tech. Inclusive fazendo coisa open source em account abstraction e tal. E que foi o que garantiu para vocês o grant, né, da Ethereum Foundation. Queria que vocês comentassem um pouco dessa feature aí do open source que acabou angariando o grants aí. Acho que seria legal vocês falarem um pouquinho sobre essa feature. Pô, legal demais. Acho que eu posso ir, né, Puri? E aí, naquele esquema, se você lembrar de alguma coisa, complementa, me interrompe, tá tranquilo. Mas eu acho que vale dar mais um passo atrás para voltar em como que a gente chegou no que era o produto antes, né, que era o DeFi Basket. Basicamente, o problema que a gente estava resolvendo para o usuário era um problema de complexidade de transação, de lidar com várias UIs. Então, assim, é um problema de experiência de usuário. Se você quisesse montar um portfólio um pouco mais complexo,
você teria que ir a vários protocolos distintos, saber como que eles funcionam, saber todas as nuances, né, do funcionamento deles, para você conseguir montar um portfólio fazendo swap de tokens, depois fazendo depósito disso em pool de liquidez, e fazendo staking, e fazendo, enfim, operações de empréstimo, seja lá o que a gente tem nesse espaço de DeFi, que é muito amplo e bastante diverso e muito complexo. Então, esse era o problema. E à época, nós tínhamos um contrato que foi desenvolvido para permitir a operação dessas, ou melhor, para permitir esse lote, né, execução de transações em lote, só que de uma única vez, em uma única transação. E esse contrato ele fazia a interação com o contrato, por exemplo, da BIF, ou da QuickSwap, ou da Uniswap, ou da Aave, seja lá qual for o protocolo com o qual a gente está interagindo, só que montando esse bolo de transações para rodar tudo de uma vez só. E à época, isso não tinha muito nome, assim, era uma coisa que fazia sentido para nós, enquanto, né, desenvolvedores, enquanto, sei lá, arquitetos, engenheiros dessa solução, e não tinha o nome de account abstraction, por exemplo, não tinha o nome de transaction batching, né? Todos esses nomes que a gente tá escutando e que agora eles se tornaram mais comuns, e hoje em dia existe uma língua, né, comum para a gente estar falando desses termos, na época não existia muito, ou pelo menos a gente ainda não estava a par disso. E o que a gente percebeu é que o que nós fizemos abarcava boa parte do que é o 4337 hoje em dia, né? Que um dos problemas principais que ele resolve é justamente essa questão de fazer a transação em lote. Então, esse era um contrato, inclusive, bastante simples, eu diria, em termos de smart contract, né? Dada a complexidade que essas coisas podem atingir, ele é uma das coisas mais simples que você poderia fazer. E esse contrato ele foi tornado open source em 2021, na época que a gente bolou essa solução. Mas o que acontece? Para você operar esse contrato, ele exigia uma parte off-chain, ou seja, uma parte que vai rodar, digamos, num servidor e que vai ler dados, vai ler informações de APIs e vai executar todo um processo para entender como realizar aquelas operações. E essa parte off-chain, ao contrário do smart contract, ela não estava open source, né? Então, como a gente chegou nessa história da Grant foi basicamente propondo para a Fundação Ethereum de tornar essa parte que a gente já tinha operacional, tornar ela open source e usando os padrões abertos, né? Então, usando o RC4337, que é o padrão que define Account Abstraction hoje em dia, né? Então, foi basicamente assim. Eu acho que esse é mais ou menos um histórico talvez um pouquinho confuso, não sei se por tem alguma coisa para complementar, mas eu acho que, em linhas gerais, eu diria que é mais ou menos assim que a gente chegou até aqui. Eu tenho só uma anedota para compartilhar, porque eu lembro que quando a gente estava no nosso último retreat presencial, a gente estava conversando sobre como que a gente tinha ido, como que a gente estava implementando aquela visão que a gente discutiu na DevCon do ano passado e a gente discutiu muita coisa, lavar uma roupa suja, como todo time faz normalmente, né? E aí no final a gente estava falando, pô, e tem essa grant da Ethereum, a gente aplica ou não aplica? E aí eu acho que terminou a discussão tipo umas 11 da noite, assim, a gente tava indo para a cama e o João falou, eu vou aplicar. E era a data limite de aplicação, né, o Pedrão? Você lembra dessa história? Foi muito legal isso e acabou que o João aplicou junto com o Pedro e a gente ganhou a grant dos caras. No 45 do segundo tempo, muito bom. Já fiz isso também. Inscrição pro Web Summit. Relacionado a UX também, tem uma pergunta aqui para fazer para vocês. Um dos pontos também a questão dos jargões, né? Que a gente tem muito jargão no mercado e se a gente quer realmente trazer mais pessoas, a gente precisa simplificar ao máximo. E aí você tem analogias, metáforas que você usa, até dando um exemplo, não de Web3, mas tem um banco voltado para o público mais, não infantil, mas juvenil, pré-adolescente, chamado NG Cash, que é de um influenciador gigantesco aí do YouTube, que eles chamam Pixels, né? Então, cria uma brincadeira com o nome. Todo mundo conhece Pix, mas enfim, até para conversar mais com esse público mais juvenil. Mas pensando no Web3, que a gente tem dificuldade absurda de jargão.
Como que está o processo de vocês também ajudarem a desconstruir um pouco isso? Até porque piquenique você às vezes consegue pensar e construir várias analogias em cima disso, né? Na cesta de piquenique, no que compõe um piquenique, na ideia, e fazer isso com metáforas para às vezes quebrar ali um jargão do mercado que ninguém entende, 99% das pessoas não entendem, principalmente quem está fora. Vocês estão também trabalhando isso? Como está sendo esse processo mais, entre aspas, criativo aí para ajudar no onboard dessas pessoas? Ou é algo que vocês ainda estão para ver? Eu acho, Concordo assim, com o que eu falei, né? cara, assim, eu acho que eu concordo 100% que o problema dos jargões de cripto para adoção em massa, ele existe, ele é real e é algo que a gente tem que enfrentar. Eu concordo plenamente com isso. Uma coisa engraçada é que, acho que o Pedrão comentou, mas a gente está usando esses jargões no lado técnico, né? A gente está começando mais pelo lado técnico. A gente, essa feature, esse subproduto do Picnic, que vai ser open source, e está sendo patrocinado pela Ethereum, chama Jam, né, com esse tipo de brincadeira, né, com todos os elementos do piquenique, né, e, e a geleia, né. Então, de fato, eu acho que tem um caminho ali. A gente foi para um lado de tentar, de não ser criativo demais em termos, até não sei se foi muito intencional, mas eu acho que foi algo que veio mais natural para a gente assim. O que a gente tenta simplificar termos é trazer termos de finanças tradicionais para dentro de cripto, sabe? Encontrar analogias ou paralelos que a gente consiga tentar explicar e usar um pouco da educação já existente no mercado tradicional para cripto, porque, cara, tipo, muito pouca coisa a gente está inventando nova aqui, né? É quase tudo um reflexo daquilo que já existe no mercado tradicional, só que de uma forma mais automatizada, autônoma e eficiente. Então a gente tem experimentado muito isso, de usar esses jargões do mercado tradicional, e o engraçado é que, sei lá, eu sinto que a gente foi bastante no outro lado. Eu acho que a gente puxou, a gente usou muito jargão de mercado tradicional e agora a gente está talvez caminhando um pouco para o lado mais cripto. Talvez a gente tenha que explicar mais um pouco o que é cripto, sei lá. É uma discussão muito frequente que a gente tem e a gente sinceramente não sabe ainda em qual ponto se posicionar exatamente, né? Não sei se o Pedrão tem alguma coisa para adicionar aí, mas agora a ideia do Rod eu acho muito interessante, é algo que a gente deveria pensar. Boa. Cara, Pode falar, Pedro, desculpa. opa, não, eu ia, na verdade, só, assim, ter que fechar o que o que o Puri tá falando, que faz muito sentido para nós simplificar uma linguagem que ela é complexa, ela é meio quase que alienígena para quem não é do meio cripto, né? Quando você fala de pool de liquidez, de stake, assim, tem conceitos muito diferentes. Então, esse processo de descoberta, assim, de tentar navegar e descobrir qual que é a linguagem que ressoa, que comunica bem, ele está sendo muito interessante, mas é sempre pegando inspiração dos dois lados, assim, do lado de finanças tradicionais e do lado de DeFi, assim. Mas, enfim, e a gente está tentando ser fiel ao que as coisas são, né? Isso é uma parada que, pelo menos, eu tenho muito, muito pessoal, assim, para você ter transparência, você tem que realmente refletir o que aquela coisa é, principalmente para o usuário curioso, né? Então, por mais que você esteja simplificando, dizendo, olha, tem esse produto aqui que vai te render 8% em dólar, mas tem gente que não vai ficar quieto com essa informação. Ele vai dizer, peraí, mas como que funciona, né? Então, dá a oportunidade a esse usuário de entender, não, que vai estar depositado numa pool, aí tá, que pool é essa? O que é essa pool? Como é que é o nome da empresa que gerencia essa pool? Não é uma empresa, é um protocolo, sabe? Então, você tem que apresentar todos esses conceitos, né? E a gente está vendo que talvez o caminho passa bastante por aí, assim, de ser muito transparente em todos os jargões e toda a terminologia também. E uma coisa interessante é que, tipo assim, não existe um consenso absoluto, né? Tipo, talvez eu faça, a gente talvez aqui no palco a gente tenha os lados mais antagônicos do piquenique, assim. O Pedrão é um cara que ele é muito uma transparência total em relação à terminologia e pelo menos é a forma que eu enxergo, né? Não sei se o Pedro vai concordar.
E eu sou um dos caras que talvez mais puxe para o lado de abstração, para facilitação e tudo mais. E, cara, com certeza a verdade está em algum lugar no meio desse caminho aí, e a gente fica nessa discussão constante para ver para qual caminho a gente vai, né? Mas só comentando aqui, é um paradoxo mesmo, cara. É difícil, porque toda abstração, ela oculta em certas informações importantes que para algumas pessoas pode ser importante, né? Ou se a gente quiser transformar, fazer uma bridge, vamos dizer assim, né? Uma tradução pro usuário comum, a gente vai perder informação, né? Querendo ou não, a gente vai perder informação no meio do caminho e vai, às vezes, por exemplo, eu já ouvi falar, gente, por exemplo, que está trabalhando em corretora grande e tal, e está oferecendo um serviço de staking. E falou assim, meu, eu coloco assim a descrição. É como se fosse uma poupança, só que em cripto. Aí você fala assim, não é isso, mas tudo bem. Você pode explicar assim, né? Eu acho que para o consumidor final, para alguns, faz sentido, porque o efeito é o mesmo. Mas, ao mesmo tempo, para eu acho que você talvez perde uma vantagem competitiva de por que fazer stake e não em poupança, também você pode falar. Mas é bizarro. Isso daí é um paradoxo real mesmo. Não é uma coisa muito simples de fazer. E sabe uma parada que a gente, sei lá, que a gente fala e discute? Cara, o que a gente entende, por exemplo, de um CDB de fato, sabe? O que a gente sabe sobre um CDB quando você compra ele lá? Isso é verdade. Então, tipo, o quanto que a gente precisa de fato saber, sabe? Claro que no CDB tem um lado da regulamentação, tem o FGC e tudo mais. Em cripto não existe isso. Então, essa responsabilidade é um pouco maior para quem tá botando na frente do usuário um produto, né? Mas tipo, será que a gente tem que educar no nível de saber exatamente como funciona uma liquidity pool? Não sei, eu não sei a resposta. Uma Em linha. cripto parece que a lei é o código, né? Então talvez a gente deveria estar educando mais em firmas de auditoria, em segurança do contrato, né? Tipo, talvez os aspectos da educação seriam até distintos, né, do mercado tradicional. No mercado tradicional você tem a CVM, você tem uma série de órgãos ali regulamentadores, agora em cripto o funcionamento é muito diferente. O que te garante a segurança é a segurança de fato do código. É outra dinâmica. O pessoal tá dando feedback aqui que o Twitter tá rugando todo mundo hoje. Acho que umas 4, 5 pessoas falando que estão parando de ouvir, estão tendo que reentrar e entrar de novo, enfim. Infelizmente fora do nosso controle, guys. Mas não desistam. Se estiver dando ruim aí, entra e sai, por favor, pra continuar. Foda. Eu vou agradecer, inclusive, a Show. galera que tá no Rio ali, no evento, no olho do furacão, e acordou 8 horas. Pra ouvir a gente, pô. Exato. Um Muito abraço, um bom. coraçãozinho pra vocês. Só fazer o reminder também antes de continuar, que eu tenho mais uma pergunta. Esse episódio vai lá pro YouTube, pro Spotify depois completo. Mas não deixem de estar aqui. Aliás, até fazendo pedido, quem quiser subir, fica à vontade de fazer pergunta, compartilhar aí alguma opinião. Ou, se quiser, usa o balãozinho ali no canto inferior direito para soltar no chat por escrito, que eu vou estar de olho aqui e vou ler. Fique à vontade, tá? Cara, ainda sobre isso, principalmente onboard, né? Que envolve aí alguns aspectos diferentes, desde educação, quebra de jargão, as pessoas realmente entenderem o que estão fazendo, até realmente o fluxo ali de cliques, jornada do cara, mas também tem a questão de segurança, que aí é outra pergunta que eu queria fazer, que na verdade quando o pessoal foi lá no meu canal, foi o Rafa e o João que eu troquei ideia, mas agora veio a outra parte da dupla, o Puri e o Pedro, então eu quero fazer a mesma pergunta, que é a seguinte: eu fiz até um post ontem em relação a isso que combina bem, né? Foi coincidência. Eu falei que, cara, hoje eu tenho um entrave eu tenho caixa aqui e gostaria de estar comprando mais cripto. Eu compro recorrentemente, mas assim, eu gostaria de encher um pouquinho mais a mão. Só que eu realmente fico um pouco retraído de encher a mão de Bitcoin, Ethereum, as criptos que eu quero, porque a custódia tá em mim. E, por incrível que pareça, eu tenho um puta medo de fazer merda. Aí tem aquela questão, puta, cara, compra 2 ou 3 hard wallets e aí você não conecta elas em nenhum lugar, você literalmente usa como um tesourinho ali que só vai colocar, só vai colocar e não vai mexer, não vai conectar. Beleza, mas aí você vai
várias palavras-chave para cada uma das wallets que você vai ter que guardar em vários lugares, toda aquela questão que a gente, com certeza, todo mundo aqui já está acostumado e já sabe. E eu paro e penso, cara, eu com 2 anos de mercado, fazendo 2 anos de mercado, se eu ainda hoje tenho medo de acumular mais cripto, porque eu tenho medo de fazer merda, clicar num botãozinho errado, numa página falsa que vai sugar tudo, e eu nem sei de onde foi sugado. Ou perder a porra da palavra-chave ali que vai dar acesso. Imagina minha mãe, imagina meu pai, imagina qualquer pessoa que queira investir em cripto e chegue nesse entrave de, cara, se der merda, não tem pra onde correr, a culpa é sua, já era o seu dinheiro. Porque hoje a gente tá mexendo no bolso das pessoas, que é onde mais dói, é onde mais machuca. E aí entra a pergunta que eu coloquei lá para eles, né? Pensando nisso como onboard, como trazer milhões de pessoas para cripto. A gente tem algumas opções. Opção surgir algo ultra criativo, de que a pessoa tenha a custódia dela, mas ao mesmo tempo consiga ter uma segurança de que se der merda, ela ainda consegue recuperar de alguma maneira. E aí você tem multisigs, tem aí as opções que surgem, basicamente, de segurança. E você tem também outro lado, que é alguém custodiando para você. Mas aí vai muito contra o ethos cripto de você ser o seu próprio banco. Então, olha o impasse que a gente tem aí. O que vocês pensam, onde que vocês veem esse caminho de onboarding e esse ethos Web3 de ser o seu próprio banco, mas ao mesmo tempo, cara, ser o seu próprio banco pode afastar 90%, 99% das pessoas. Senão todo mundo deixaria o dinheiro debaixo do colchão, né? Não levaria no banco, por exemplo. Joguei o diabinho na mesa aí. O que vocês acham disso tudo? É opinião mesmo, né? Assim, enfim. Cara, essa pergunta ela é fantástica, assim. É uma discussão super interessante. E, tipo, eu me lembro de discutir, talvez há 2 a 3 reuniões de sprint, sempre que a gente faz reuniões semanais de sprint, planejamento de sprint e tudo mais, da gente de ter essa discussão na reunião e falar, cara, como que a gente vai atacar esse problema? E o João me perguntou, Puri, se você tivesse 70 milhões de dólares, onde que você colocaria a sua grana? Eu falei, cara, a primeira coisa é o seguinte, eu separaria um pedaço dessa grana, que é para garantir a educação dos meus filhos, e colocaria num banco na Suíça. Ponto. Pá. Depois eu vejo onde que eu vou colocar This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today. o resto. E é engraçado, porque, tipo, eu acho que a expectativa dele na minha resposta era que, eu compraria, sei lá, 30 hard wallets e faria não sei o quê. Tipo, Exato. Não, cara. Perfeito, esse não. é o ponto. E, cara, e naquele momento eu lembro da gente continuar a discussão e eu falar, cara, essa Ledger, cara, eu sou super fã da Ledger, eu gosto da solução de tecnologia, mas ela é uma merda, cara. Tipo, eu odeio a experiência da Ledger, eu odeio ter que ficar clicando no botãozinho, eu odeio ter o medo de perder, eu odeio o fato de ter 12 palavras que eu te escondi em algum lugar. Cara, essa é uma resposta que, sei lá, se eu quero ter de fato, sacou? Imagina, né? Mesmo a Ledger sendo super, super segura, imagina uma cadeia de distribuição ali te entrega uma Ledger ali que não é legítima. Você está, de certa forma, confiando, né? Então, Pois é. para essa pergunta aí de 70 milhões, é braba a resposta. Então, o exemplo do Puri foi perfeito, porque esse é o exemplo que eu acho que é muito difícil alguém aqui subir e falar o contrário. Não, se eu tivesse 10 milhões, cara, eu ia deixar tudo em 3 hard wallets. Cara, hoje, como eu acredito que a maioria ainda coloca uma parcela dos seus investimentos em cripto, e acredito que ninguém aqui é ultra milionário nem nada, é uma coisa, você fala, não, eu tenho hard wallet, eu tenho hard wallet, eu tenho ali uma grana investida em cripto, é óbvio. Mas quando eu começo a pensar, puta, cada vez mais vou colocando, cada vez mais vou acumulando, cada vez mais aumenta o medo de que, cara, e se eu fizer merda? E se eu literalmente acordar um dia, entrar no meu wallet e tiver zerado? Cara, o Twitter do é Vitalik que foi hackeado, né, cara? Foi louco, né, cara? Tipo, todo mundo independente da forma. Isso, né, velho? Todo mundo. A gente tem gente experiente sendo hackeada, né? Esses tempos a gente teve um dos meus amigos mais OGs de cripto que eu considero, ele teve, acho que 20 Ether drenado ali. E por cagadinha muito besta. Eu acho que, pegando um ângulo meio diferente para responder essa pergunta, eu acho que Account Abstraction é uma tecnologia que a gente está tendo a oportunidade de experimentar. E assim, eu acho que vai demorar um tempinho até a gente chegar na solução
solução certa, se é que vai ter uma ou algumas soluções que são certas, eu acho que a gente está passando por um processo de experimentação. Mas eu vejo que as possibilidades que esse tipo de tecnologia, de você ter uma wallet, que ela não é destravada meramente por posse das 24 palavrinhas seed phrase que você salvou, e sim por uma lógica que é definida no contrato, é extremamente poderosa, porque você consegue trazer lógicas bem mais complexas para o que é que vai destravar a execução dessa transação. Então, eu imagino, por exemplo, permitir vários logins sociais para destravar uma transação. Talvez isso na prática para um usuário já seria uma coisa bem interessante. Assim, você diversifica ali, não precisa de confiar em uma única empresa, você consegue confiar em 2 ou 3 provedores de login para, por exemplo, assinar uma transação. Outra coisa, recovery social. Então, por exemplo, você delega para alguns amigos seus o poder de te recuperar caso você fique travado de fora da sua wallet. Ou, por exemplo, impor limite de transações ou limite por período. Então, você só pode transacionar até $500 por semana com autorização de um login social, mas se você quiser mais do que isso, você precisa de ter uma chave que você deixa guardada. Por exemplo, assim, só para trazer alguns exemplos, né? Ou colocar um time lock, você submete uma transação que ela vai ser executada, vai ser finalizada só determinado período depois que você enviou ela, e sendo que você, de posse de qualquer uma das autenticações daquela smart wallet, você conseguiria, por exemplo, bloquear aquela transação. Joguei um monte de ideia aqui, coisas que eu vejo por aí que eu acho bem incríveis. Eu acho que não está claro o que exatamente é a resposta para trazer uma segurança, mas eu suspeito que o que a gente vai ter nesse meio trustless vai passar por aí, vai passar por esse tipo de tecnologia. E agora a gente está passando por um momento fantástico de experimentação. Eu estou achando super legal assim, o tipo de coisa que a gente está vendo por aí. Cara, o que o Pedrão falou é animal, assim. Eu acho que é a visão que eu tenho também. Eu tenho muita segurança de que a Account Abstraction, com todas as funcionalidades que existem e que vão existir, ela vai entregar uma segurança maior do que a Ledger e vai entregar uma segurança hoje em nível de banco. E por que eu falo isso? Porque hoje, se você tem uma conta no Nubank, por exemplo, e você de alguma forma perde o celular e o malicioso consegue acessar a sua conta do Nubank e faz um Pix, cara, você não tem recuperação daquele Pix mais, né? O Pix, ele acabou com esse time lock que existia, que você conseguia bloquear uma transação entre outra. Então, é muito difícil você conseguir reverter um Pix. Então, eu acho que a gente consegue entregar hoje uma segurança bem similar e tem uma tese que eu acredito que eu até discuti isso com o Catalão na terça-feira no nosso piquenique às 7, que é, cara, as instituições de pagamento que hoje não utilizam depósitos de usuários para se alavancar, né, para emprestar para outras pessoas e tudo mais, elas precisam ter um colateral de 1 para cada depósito. Cara, esse custo dela fazer essa custódia não é barato. Então eu enxergo no futuro, inclusive, essa abstração de contas e a própria autocustódia sendo usada no mercado tradicional como forma de baratear custos das instituições de pagamento, que não são bancos por si. Então, tipo, eu acredito demais nessa tese. Eu acho que não é agora, mas muito em breve a gente vai ter esse nível de segurança que vai deixar a gente confortável de ter, sei lá, 70 milhões, ou talvez não, porque você tem que ter uma diversificação, mas talvez 70 milhões divididos em diversos account abstractions, em diversos bancos, sabe? E esse tipo de futuro eu acredito também. Respondendo a pergunta do João sobre os 70 milhões, eu acho que é difícil, porque eu também não deixaria em real, eu não deixaria em dinheiro líquido real, porque eu acho que seria muito frágil, você está frágil a inflação do real, que é uma realidade, né? Aqui a gente está num país com uma moeda que é fraca, querendo ou não. Eu fiz um tweet esses tempos sobre a Argentina, né? Se você colocasse $1 milhão em 2015 em pesos argentinos, né? Se tivesse lá $1 milhão, hoje, se você em pesos, você teria $19 mil. O que é bizarro, uma perca de poder de compra bizarro. Você não ia estar exposto. Você, com certeza, com 70 milhões de reais, você não estaria disposto
a sofrer essa exposição real. E aí tem como colocar em contas de dólar, tem como colocar em cripto, tem como comprar assets, né? Acho que uma das coisas mais inteligentes seria comprar assets. Enfim, o mercado imobiliário tá aí para isso, né? O chinês descobriu isso muito cedo. Enfim, acho que ninguém colocaria 70 milhões de dólares num lugar só. Nem a pessoa mais bullish em ouro, por exemplo, ou que tem espaço para guardar e disponibilidade para guardar 70 milhões de dólares em ouro na sua casa, nem ele faria isso. Eu acho que é irrealidade a gente pensar que alguém faria isso em cripto, né? Já que não faria em nada, porque faria isso em cripto. Mas eu acho que cripto dá uma alternativa bizarra de autocustódia, de autonomia e independência, a não ficar exposto a esses agentes financeiros. É claro que ainda precisa muita segurança aprimorar, né? Igual o Pedro falou, deu alguns exemplos fenomenais. Eu sou muito fã de multisig para segurança, então eu acho que nenhuma hard wallet vai substituir o nível de segurança que você tem em uma multisig, porque é chato de você fazer as coisas, mas é seguro pra caramba, né? Até certo ponto é bem seguro. Então, enfim, tem várias soluções aí que podem ser feitas e criadas a partir disso. Mas eu vou meter uma pergunta aqui, já que a gente teve uma fração de silêncio. Como que foi o processo de grants para vocês? Vocês aplicaram e receberam? Ou vocês passaram por processo de entrevista e tal, tiveram que demonstrar o produto? Eu nunca passei por... Eu já perguntei pro pessoal da Ethereum Foundation como que funciona o grant, mas assim, foi bem superficial a resposta. Como que foi o processo de vocês? Fiquei curioso. Cara, posso falar um pouquinho? Peço desculpas porque tem um alarme tocando aqui no fundo, Não, fica tranquilo, mas não dá pra ouvir. boa. Cara, mas o processo de grant ele começou com aquele famoso formuláriozinho, né, que basicamente qualquer application vai ter, que vai perguntar o que você quer construir, qual que é o propósito disso, você vai realmente elaborar aquela ideia. Mas foi seguida de uma entrevista, que como foi feito no nome do João, quem foi para a entrevista foi ele. Então ele não está aqui para nos contar, mas basicamente foi uma entrevista. Boa, boa. E aí o engraçado é que, tipo, depois que eles anunciaram que a gente havia ganhado, eles montaram um grupo no Telegram com a gente, né, o representante deles e tal, tipo, foi bem demorado o processo entre o anúncio que eles deram pra gente e até o anúncio público, né, Pedrão? Deve ter demorado, sei lá, 2 meses entre uma coisa e outra. Foi algo bem lento, né? Foi um bocado de tempo, sim. E aí, depois disso, tipo, tem toda uma formalidade de como que você pode comunicar e tal. Toda comunicação que envolve Ethereum, a gente tem que pedir aprovação do lado deles, de comunicações e tal. Inclusive, quando a gente postou aqui no Twitter, eu não pedi aprovação, o João puxou minha orelha. Tipo, é muito fechado o processo, assim, sabe? É bem interessante. Boa. Então, para quem ficou curioso aí, bom, acho que é legal mostrar pra galera que é uma possibilidade. Tudo bem que até é meio chatinha para grants, mas grants no geral é uma possibilidade. Não só pela grana, mas pelo reconhecimento e validação também que vocês acabam recebendo, porque querendo ou não, um selo de qualidade, é um selo que vocês estão fazendo, estão no caminho certo, estão ajudando a construir, né, dentro do setor aí, e é bem legal. Eu achei isso foi animal mesmo, assim. E também a parte de estar fazendo uma coisa que está sendo vista e que tem um potencial de virar uma coisa que outras pessoas usam, sabe? Então, tipo, foi realmente uma oportunidade e algo que, assim, só para explicar, a gente tem esse código que funciona e a gente está fazendo uma série de melhorias e adaptações durante esse processo de torná-lo open source, né? Então a gente está realmente refatorando uma boa parte. Eu não sei se a gente teria parado
esse tempo e tirado 2, 3 meses aí de engenharia para fazer isso do jeito que precisa ser feito se não fosse a Grant, pelo menos não nesse momento. Então, acabou que foi muito bom, sabe? Assim, deu esse empurrão que a gente precisava ter para fazer isso. E, Pedrão, Galera, eu estou complementando aqui, mas se a gente estiver ocupando demais espaço, se vocês quiserem tocar para outro caminho, pode interromper, fica à Fica à vontade. vontade, por vocês estão em casa. Fica à vontade. Uma das coisas que, tipo, o Pedrão falou, uma das refatoradas que vai ser a mudança da arquitetura de transações que a gente tem. Porque hoje, vai ficar um pouco técnico aqui, mas vamos lá, vamos com calma, sei lá, espero que fique palatável. Mas, assim, a nossa arquitetura hoje, para a gente facilitar o investimento em produtos complexos, ela exige que a gente tenha um contrato mestre na blockchain, que é o que a gente chama do contrato do DeFi Basket, e a gente tenha os contratos fontes, né, que para cada protocolo que a gente integra, a gente tem um contrato ponte deployado na rede e que é através dele que a gente faz uma transação particular. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Se a gente quer depositar numa pool de liquidez da BIF, por exemplo, em uma pool de liquidez da Balancer, que depois faz o staking na BIF. Primeiro, a gente tem que fazer o swap da moeda de entrada para as moedas que vão ser depositadas no pool de liquidez, e depois a token do pool de liquidez a gente tem que depositar na pool de liquidez, e depois a gente tem que pegar essa token da pool de liquidez e fazer o staking na BIF. Essas 3, 4, 5 transações, elas acontecem em protocolos diferentes. Às vezes a gente faz um swap na Uniswap, outro swap na QuickSwap, e depois a gente deposita na Balancer, e depois a gente deposita na BIF. Para cada um destes protocolos, a gente tem contratos deployados na rede para a gente interagir com eles. E aí o nosso sistema de transação ele encontra ali um jeito de montar todas essas transações, uma coisa bastante sofisticada. E aí essa grant, ela deu a oportunidade do Pedrão e do João de sentarem de novo, repensarem essa arquitetura, e hoje a gente vai ter uma arquitetura que muito provavelmente a gente não vai precisar mais desses contratos fontes, o que vai facilitar a nossa migração para outras blockchains. Então, a única coisa, em teoria, que nós precisaríamos seria deployar esse contrato mãe do DeFi Basket e um outro contrato de transação que a gente vai conseguir jogar as transações lá. Então, é muito bem-vindo essa refatorada, porque eu acho que vai salvar muito tempo nosso futuro de expansão e sei lá, é uma dessas belezas quando a gente dá um passo para trás e olha de novo o nosso código, né? A gente, um time limitado, faz bastante sentido. Só antes que passe aqui despercebido, dá um alô pro Gus e já abri aí se ele quiser fazer pergunta, comentário. Gus. Guilherme, bom dia, galera. Eu cheguei muito tarde hoje, muito tarde mesmo. Pô, primeiro, parabéns pela piquenique aí, pro Grant. Até para fazer uma pergunta pro Rod. Você sabe qual que é Sabe por que Lá vem. a piquenique... Calma aí. O Bitcoin... o Bitcoin... Vai. O Bitcoin é a blockchain favorita da piquenique. Você sabe por quê? Por que o Bitcoin como que é? Fala de novo. Buguei. A blockchain... O Bitcoin é a rede favorita da piquenique. Você sabe por quê? Porque é a moeda do beach tênis. Não, porque é pura descentralizada. Essa eu não peguei, Gus. Perdão. O Puri pegou. Fala aí, Puri. Gus, para mim cortou aqui, eu não consegui ouvir. Cara. Cortou. Na verdade, acho que o áudio da resposta para entender cortou, Gus. Fala de Então novo. responde de novo aí, Gus. É porque é puri descentralizada. Eu ainda não entendi, cara. Tá ficando pior. Eu acho que o Gus, para entender as piadas dele, a gente tem que dar uma abstraída, né, cara? Tal, para facilitar. Total. Tem que estar em outro nível. Puro descentralização, puri nessa linha aí, para entender. Fazendo uma pergunta agora séria,
Como eu cheguei tarde, eu vi que vocês receberam grant para fazer um desenvolvimento do padrão 46, RC 4657, é isso? 4337. 4337. Vocês já chegaram a falar um pouco sobre o que é esse padrão? O Pedro respondeu quando a gente estava falando sobre segurança ali, né? Então beleza. Então você desenvolveu. Então Mas, não vou. mas acho que a gente pode levar a pergunta, Gus, se o pessoal quiser responder do piquenique. O Pedro deu várias ideias do que vai ser desenvolvido, mas hoje, o que já tá, o que é o mais próximo, né? O que é o mais próximo de tudo aí de Account Abstraction que tá sendo desenvolvido nesse momento? Menos futurista, vamos dizer assim. O Jean. Mas deixa eu passar essa dúvida. Boa. Cara, a gente está, em termos de 4337 puro mesmo, a gente está pegando uma implementação da Candide, que eles usam a implementação do Gnosis Safe, né, o mesmo Safe que a gente usa para as multisigs. Então, em termos de contrato, do que vai ser o contrato de deploy para cada wallet, a gente não vai mudar nada, né? Isso eu acho que é uma coisa muito poderosa, inclusive. Vamos pegar o código que já está auditado, que já é, né, super seguro, que tem auditoria de ótimas firmas aí especializadas nisso, e não vamos mexer nisso. O que eu posso falar um pouquinho do que a gente está trabalhando agora, porque eu acho que é tipo super curto prazo e é uma coisa que, enfim, a gente se comprometeu a produzir isso, que vai ser esse contrato que o Pri estava explicando, né, que vai executar as transações em lote, né? Então, eu acho que no curto prazo eu vejo que a problemática que a gente está resolvendo dentro desse ecossistema é esse probleminha, essa rebimboquinha da parafuseta ali, sabe? Mas talvez o Puri tenha alguns ótimos exemplos aí do que mais ele pode ter visto, eu não sei. Assim, eu acho que talvez uma das blockchains mais avançadas no conceito de account abstraction seja a Starkware, né? E eu aprendi bastante com o Catalão nessa terça-feira lá, quando ele falou sobre ela, porque toda conta na Starkware é uma conta, já é abstraída, né? É um contrato inteligente. Então, eles têm essas funcionalidades por default. E aí ele estava falando de várias wallets que tem na Starkware e ele citou, por exemplo, a limitação de transação, que isso já parece que já está em produção lá. Então, tipo, se você setar aqui, toda transação acima de $1.000 requer uma aprovação adicional, por exemplo. Lá eles já têm a questão de login, de criação de conta com o seu login social, de uma forma completamente bem mais segura do que se faz hoje através de EOAs e tudo mais. Então, essas duas funcionalidades eu sei que estão em produção, mas imagino que tenha outras que talvez a gente desconheça também, né? Ô, Puri, você tocou num ponto que é uma grande dúvida minha. Por exemplo, quando a gente fala de account abstraction, tipo, ela não está resolvendo o problema da UI, né? Tipo, eu consigo fazer, por exemplo, os logins sociais que tem hoje, ela pode se conectar com a account abstraction, né? Essa é a ideia, né? Então, tem aquele Web3 Alpha lá que você consegue utilizar, se não me engano, também tem outra da Tor Chain, que acho que até a que você utiliza, né? Para fazer, não lembro agora. Eles mesmos. São eles Uhum. mesmos, sim. Então, tipo, vocês vão continuar usando na parte de front, vocês vão continuar usando eles e por trás vai utilizar a Account Abstraction. É isso? A gente vai continuar Mais ou usando o menos isso. provedor. Eu acho que o futuro do piquenique, eu acho que está claro que, tipo, por enquanto, a nossa primeira implementação vai ser 1 para 1, né, a questão de assinatura. Então, vai ser o Web3 Out ou talvez um outro provedor. A gente está investigando trocar o provedor das carteiras de autocustódia de Web3 Out para outro provedor. É uma coisa que hoje, inclusive, a gente tem uma reunião que o Pedrão vai fazer com o pessoal da Fireblocks, que lançaram uma solução de autocustódia. Estamos investigando outros também, Magic, a Coinbase e tal. Mas na nossa implementação inicial de Account Abstraction vai ser 1 para 1. Então, com o seu login, com a carteira tradicional, você vai conseguir operar
a sua conta de Account Abstraction no Picnic. Muito provavelmente, o nosso segundo passo nesse sentido vai ser, do ponto de vista de transação, assinatura de transação, fazer um multisig. Então, aí essa carteira Web3 Alt vai ser um dos componentes. Vamos dizer que um multisig de 3, você precisa de 2 de 3 para você aprovar uma transação. Você vai ter a carteira Web3 Alt, vai ser um componente, e aí talvez uma chave onde você registrou o seu dispositivo, quando você registrou o seu dispositivo no Picnic, e essa chave fica armazenada dentro do seu dispositivo, pode ser uma segunda chave para provar. Então, fora num dispositivo desconhecido, você não conseguiria aprovar uma transação no Picnic. E por aí vai, sabe? Você pode criar diversas formas para você ter essa chave do multisig. E as opções são tipo infinitas, assim. A gente esbarra ainda na parte técnica que não está super madura, mas o futuro é bem brilhante. Espero ter... Nossa. Não, abriu minha cabeça demais agora. Agora eu tô finalmente começando a entender como é que funciona a parte do Account Abstraction. Nossa, abriu demais minha cabeça agora. Valeu. Lindo Cara, demais. mas de forma bem genérica, Gus, o Account Abstraction é um smart contract que vai autorizar ou não a transação. É basicamente isso. Ele vai entregar uma variável, true ou false. É para rodar essa transação ou não é? Só que o que vai determinar isso não é a posse da chave privada da wallet. Vai ser um código. E aí esse código pode fazer o que você quiser, que é o que o Pri falou. São literalmente infinitas as possibilidades. Show, show. Não sei porque eu tinha essa confusão também de entender se, por exemplo, ia facilitar a parte de UI também, mas, tipo, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Agora, pra mim, abriu demais a cabeça agora. Ô, Rod, Vitão, deixa eu fazer um jabá depois aí, cara. Só você pinou o tweet aqui, depois deixa a gente fazer aquele jabazão maneiro, pô. claro, Bom, pode fazer. Depois o Vitão pode passar a fazer. palavra. Show. Então, o Rod pinou aqui no nosso Spaces um tweet que eu publiquei, que é uma promo que a gente está fazendo ao longo dessa semana, pessoal. Para quem quem ainda não tem conta no Picnic ou ainda não operou no Picnic, a gente abriu essa promo essa semana que se você depositar através da BRLA ao menos R$30, a gente vai depositar na sua conta automaticamente R$15 para você aproveitar e experimentar o Picnic. O que a gente quer é que vocês experimentem ao máximo o Picnic e que talvez, se vocês já tenham conta, que vocês passem essa informação para um amigo, para uma amiga, para um familiar que vocês acham que tem uma curiosidade em cripto ou que queira investir em dólar, enfim, por qualquer motivo. Essa é uma forma muito... A gente espera que seja atrativa para as pessoas ganhar, sei lá, criar uma conta, ganhar R$15 e experimenta um pouco o Web3. Muito bom, tá pinado aqui, guys, aqui em cima, tá? Pra quem, por acaso, quiser ver, ficar com dúvida, tem o link direto do Picnic pra já ir lá abrir conta. Vitão, a palavra de hoje, 9 em ponto. Hoje é branco. É a cor branca. Branco. Branco. Tô Vai curioso fazer com essa sentido, frase, hein, tá? Vitão? Tô curioso com essa frase. Pra quem tá pegando as palavras, tá fazendo um baita de um sentido, tá? Aí, Mas repete Tô de achando- novo, então. Eu não escutei. branco. Tô Jogador achando que vai jogador da chegar amanhã. seleção. Tô achando que essa frase vai ser uma piada chegando amanhã, hein, Vitão. Tá estranho Mano, aqui não agora. é, cara, não é. Confia. Boa. Eu só queria falar um pouquinho aqui, rapidinho. Agradecer o pessoal da Piquenique também por ter vindo aqui. Enfim, eu sei que deve estar corrido por aí. O time é um time bem enxuto, né? Querendo ou não, a Piquenique eu gosto muito, vocês fazem muito com pouco. E também falar uma coisa que acho que a gente teve ontem o pessoal das Aros aqui, a gente teve vocês hoje. Até fiz um tweet ontem sobre isso. A gente se pergunta muito sobre builders brasileiros, sobre pessoal construindo DeFi, e tem pouca gente que consegue realmente, porque é um ecossistema difícil de você fazer alguma coisa.
E vocês servem de inspiração para muitos builders brasileiros e tal, justamente porque vocês estão conseguindo chegar numa excelência legal. Então, deixar essa palavra aí. Ontem eu estava conversando com o Bagre dos Degenerados e tal, e com o Rio Friends também. Eu conheci os dois pessoalmente aqui no Rio, foi muito legal. E aí o Rio Friends falou um negócio que eu guardei e eu fiquei, confesso que massageou talvez um pouco o meu ego. Eu vou compartilhar com o Pedrão pela primeira vez, não falei pro time ainda. Mas, tipo assim, ele falou, pô, a gente é muito fã do piquenique e tudo mais, e toda vez que a gente conversa sobre uma coleção de NFT, como que a gente vai chamar o pessoal e tudo mais, a gente sempre fala, pô, vamos encontrar um piquenique aí para ajudar a gente, vamos encontrar um piquenique. E sei lá, eu enxerguei nisso como, sei lá, um elogio, uma forma de mostrar que, tipo, a gente está tentando entregar algo muito simples e muito fácil. De alguma forma, parece que a gente está cumprindo um pedaço da nossa missão, assim. Muito bom. Pedro, quer comentar Bom alguma demais. coisa? Não, valeu. Acho que é isso aí mesmo. Boa. Boa. Mas é isso aí mesmo, a gente tem que ver os projetos que estão fazendo coisas legais e entender e poder levar para frente isso, né? A gente já tá acostumado, principalmente Web3, NFTs, para quem olha mais para NFTs, né? A gente tá acostumado com tanta porcaria, velho. Mesmo até hoje aqui, ainda a galera ali só jogando qualquer coisa para sugar. Então a gente tem que olhar para os projetos que são bons, brasileiros e de fora, e realmente entender como que eles estão fazendo isso, né? Porque quando o projeto é bom, você percebe, tipo, é muito fácil de sobressair em tanta porcaria que tem por aí. É fácil de identificar, relativamente fácil, né? Então ficou Eu acho que parabéns aí pra galera. Alguém quer comentar alguma consistência, coisa? acho que é uma variável muito importante, sabe? Assim, consistência ao longo do tempo. Exato. A gente passa O por altos e tempo baixos, assim, prova. mas tenta sempre estar lá, assim, indo em direção ao que a gente realmente acredita e tentando construir uma parada massa. Boa. Pedro, Puri, pô, valeu demais pelo papo. Portas abertas aqui. Podem contar com a gente. Valeu, Gus, que Deixa o subiu. convite pro Piquenique A7 também. Quando que acontece, o que rola lá. Acho que seria legal. Verdade, Boa. pode mandar. Boa. O Piquenique A7 é o nosso Spaces, que a gente faz toda terça-feira, às 19 horas, horário do Brasil. A gente sempre publica na segunda ou na terça quem vai ser o convidado. E o que a gente tenta buscar é algum tema que que a gente imagina que seja interessante para a nossa comunidade, para quem usa o piquenique e até para a gente também. Muitas vezes a gente quer aprender sobre um tema. Por exemplo, Drex foi algo que a gente não está 100% inserido. A gente quis aprender, a gente fala, vamos aprender direto no piquenique, vamos chamar o pessoal que entende disso. E a gente fica lá trocando uma ideia, bem aos moldes aqui do café, que é bem relaxado, aberto a perguntas e tudo mais. Então fiquem lá, entrem lá. Quem quiser também pode entrar na nossa comunidade no Telegram. Só seguir o link da nossa página. Nossa página é piqueniqueinvestimentos.com e a gente está sempre disponível para qualquer um que queira experimentar nossa solução ou bater um papo com a gente. E eu tô aqui, o Puri está aqui no Rio. Se tiver alguém aqui no Blockchain Festival quiser tomar um café, trocar uma ideia, só mandar uma mensagem no meu Twitter e, enfim, tentar me encontrar. Eu vou estar com a camiseta do piquenique aqui, então a gente troca uma ideia. Fechou, muito bom. Guys, estamos juntas. Valeu pela presença de todo mundo. Esse café vai estar no YouTube e Spotify em algumas horas, para quem quiser, quem pegou metade e poder ouvir desde o início. Ótima quinta, meus queridos. Amanhã a gente se vê. Mais um cafezinho às 8. Valeu. Valeu, um abração. Valeu, galera. Um abração. Valeu, pessoal. Um abraço.